repente é no Zoom. Nosso técnico hoje está impedido de estar aqui conosco, mas ele está virtualmente ali. Ele está sentado virtualmente ali, está comandando tudo aí. Não sei por que ele desligou o telão, mas tudo bem. Marcos está passando por uma gripezinha, mas já vai ficar bem. Marcos e Marta, mas vão ficar bem em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra? Josué, capítulo 24. É glória a Deus mesmo, irmão. Pode dar glória a Deus. Josué 24, versículo 14. Aconteceu alguma coisa com o telão, né? Abriu. Josué 14, ou Josué 24, versículo 14. Amém? Amém ou não amém? Diz assim a palavra: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você pode repetir essa frase junto comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Senhor, te louvamos nessa noite, Pai, pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, porque ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, Senhor, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir todas as coisas, Senhor. Te louvamos por isso, Senhor, te louvamos pela tua presença nesse lugar. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor por nós. Te pedimos que tu venha falar conosco de uma forma tremenda e oramos crendo na vitória que há em ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Poder se assentar. Eu já tinha trazido essa palavra uns dias atrás, né? Onde Deus falou conosco sobre Josué e Moisés, né? Não, tá bom. Tá bom. Numa comparação onde Deus nos levou a entender por que Moisés não entrou na terra prometida, pelo menos fisicamente, e Josué entrou na terra prometida. E uma das coisas que Deus trouxe naquele dia, acho que foi uma terça-feira que eu preguei aqui, uma das coisas que Deus falou conosco é que havia uma diferença de mentalidade. Havia uma diferença de mentalidade entre Moisés e Josué. Moisés, quando foi chamado pelo Senhor, ele já fazia parte da cultura egípcia. Ele conhecia como os egípcios andavam, ele conhecia a cultura do Egito, ele conhecia como eles adoravam, tanto é que ele era considerado irmão daquele que foi Faraó, né? Mas nada pode superar a nossa raiz, irmãos. Deus tinha algo preparado com Moisés. Moisés não foi colocado naquela cestinha quando nasceu sem um propósito. Entenda uma coisa, tudo o que acontece na sua vida, seja ela boa ou seja ela ruim, Deus tem um propósito. Nada que acontece na sua vida pode parecer que está fugindo ao controle de Deus, mas nada foge do controle do Senhor, irmãos. Nós vemos isso desde o início, quando Deus
cria todas as coisas. E ele disse, e haja luz, e houve luz. E ele criou e fez separação da terra e das águas. Deus controla todas as coisas. E quando ele fez a mim e a você, ele fez baseado nele mesmo. Você não foi feito ao acaso, você não é um projeto que deu errado, você não é uma pessoa que Deus permitiu para nascer, para sofrer. Não, não é nada disso, irmão. Assim como Moisés tinha um propósito de tudo aquilo que aconteceu com ele, Moisés precisava conhecer a cultura do Egito. Mas, apesar de ter um propósito, Moisés cresceu conhecendo como era a cultura egípcia. E ele foi chamado para o Senhor, para libertar o seu povo, quando ele tinha mais ou menos 40 anos. Você imagina, 40 anos vivendo num lugar onde é totalmente contrário àquilo que Deus prega. Você imagina um lugar totalmente fora da vontade de Deus. Mas mesmo assim, Deus tinha um propósito com ele, que era libertar mais de 2,5 milhões de pessoas, irmãos. Ah, mas você pode estar pensando assim, mas eu não sou o Moisés da vida. Mas a mesma importância que Moisés tinha para Deus, você também tem. E se você está aqui hoje ouvindo isso, é porque Deus separou esse momento para dizer isso para você. Muitas vezes a gente acha que nós não temos importância para Deus. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem mais função no reino de Deus. Mas Deus tem algo para fazer na sua vida e na minha vida. Qual é essa coisa, pastor? Eu não sei. Eu sei qual é o meu propósito. O meu propósito é pregar o evangelho. É trabalhar com batalha espiritual. Esse é o propósito, essa é a missão que Deus me deu. Agora, a sua missão, você precisa descobrir em Deus. Hoje eu estava vendo um pastor chamado Judá Bertelli. Pense num cara doido, irmão. É esse camarada. Ele olha para as placas assim, ele diz assim, LMJ. Ele fala alguma coisa lá voltada para o Espírito Santo. Aí ele fala os números, 3, Trindade, 7, a perfeição, 4, eu não sei o quê. Mas, irmãos, é um negócio assim absurdo. E hoje ele estava falando exatamente isso. Você tem um propósito. Qual é o propósito que Deus tem para você? Eu não sei. Mas você vai ter que descobrir. Você vai ter que entrar lá no teu secreto, buscar a face de Deus, ouvir a voz dele até ele falar com você. Mas sabe qual é a grande questão, irmãos? Moisés, quando ouviu a voz de Deus, quando sentiu o chamado do Senhor para a vida dele, ele ouviu e foi fazer a vontade de Deus. O problema é que Deus hoje tem falado conosco e nós muitas vezes não queremos ouvir. Deus tem falado com o seu povo e muitas vezes a gente não quer se separar para ouvir a voz do Espírito Santo. E esse pastor estava falando exatamente isso. Olha, sabe como é que você vai descobrir isso? Vai lá para o teu secreto. Vai lá para o teu quarto de oração. E fica lá até Deus falar. Quais de nós quer fazer isso? Quais são as suas prioridades? Nós temos todas as prioridades do mundo, irmãos. Menos parar e ouvir a voz de Deus até Ele falar. Quantas vezes você já fez um jejum até Deus falar com você? Hein? Quantas vezes? Pegou pelo calo, né? Apertou o calo mesmo agora. Irmãos, é impossível Deus falar com alguém que não quer ouvir. É impossível. E quando é que eu não quero ouvir, pastor, a voz de Deus? Quando eu não o busco. Quando eu não estou na presença dele. Ó, isso tudo daqui está vindo agora. Eu não preparei nada disso na palavra. Mas Deus está querendo falar conosco porque Ele está preparando uma noiva. Lá em Apocalipse está dizendo que a noiva está sendo ataviada, preparada, adornada. Quem é a noiva? Somos nós aqui, irmãos. Eu na outra igreja que eu fazia parte, bem no início da minha carreira aí, militar, né? Na minha carreira evangelística, que eu achava que era crente. Eu ouvia essas coisas, eu ficava assim, meu Deus, eu não sou mulher, como é que está me chamando de noiva?
que esse troço maluco, né? Os caras estão me chamando de noiva. Mas a noiva é a igreja, irmãos. Você é a igreja. E a igreja, eu e você, estamos sendo preparados. Para que nós estamos sendo preparados? Para a volta do noivo. Jesus está voltando, ele não vai demorar a chegar. E como é que está a sua noiva? Qual é a sua roupa? Você acha realmente que Jesus vai vir buscar uma noiva que está com o vestido rasgado? Ou uma noiva que está com a sua veste manchada de lama? Não, irmãos. Isso tudo que está acontecendo aí, tudo que nós estamos passando, é a preparação da noiva. Deus está preparando você e a mim para que nós venhamos a buscá-lo de verdade. Entrar no quarto de guerra e adorar a Ele como Ele deve ser adorado. Moisés, ele teve que passar por um trauma para poder entender quem era Deus. Moisés estava lá no seu alto escalão no Egito, mas aquilo começou a pulsar dentro do coração dele, ele começou a ver os irmãos, quando ele descobriu que ele era judeu, ele começou a ver os irmãos sendo açoitados pelos egípcios. Em um determinado momento, onde ele está passando e um judeu estava sendo açoitado, ele desce do seu cavalo e vai lá e mata o egípcio. Isso foi a ruptura que Deus preparou para ele, irmãos. Ele estava no conforto daquele lugar, ele não precisava sair da sua posição, ele não precisava deixar o poder que ele tinha, mas Deus tinha um propósito. Muitas vezes o propósito de Deus na sua vida, ele vai precisar começar com uma ruptura, ele vai precisar começar com algo que você não esperava. Você acha que Moisés esperava aquilo, irmãos? Moisés queria ficar continuando naquela posição dele, só administrando. Vamos esperar a vontade de Deus. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Deixa a vontade de Deus prevalecer. E aquilo vai se prorrogando, até que nunca a vontade de Deus acontece na nossa vida. Mas Deus quer fazer algo na sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo que Deus quer fazer algo na sua vida em nome de Jesus. Só não vou profetizar que vai haver uma ruptura, porque eu não sou agorento não, mas que existe algo que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. E vai ser nessa hora talvez que você vai entender quem você é. Moisés então vê aquela situação, mata o egípcio e ele é banido do Egito. Aonde ele vai? Para onde ele vai, irmãos? Sabe para onde ele vai? Para o deserto. Existe algo pior do que o deserto? Lá você não tem água, lá você tem o sol que te escalpela a pele, você tem o frio da noite que você não consegue se proteger. Tudo que era de ruim havia no Egito, no deserto. E esse homem teve que ir para lá. Muitas vezes Deus vai usar o deserto para trabalhar na sua vida, irmão. Louco é aquele que diz que o deserto não é algo que Deus não trabalha, mas é no deserto onde você vai ser forjado para ser uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção? Sim. Deus já vê em você a bênção que você é? Sim. Mas Ele precisa trabalhar em você. E Ele vai usar as armas que forem necessárias para você ser trabalhado como uma árvore é trabalhado na mão do marceneiro. Sabe aquela árvore que chega cheia de nós, cheia de defeitos? Não dá para fazer uma pilastra dessa com uma árvore in natura, irmãos. Não dá para construir algo com uma árvore que ainda está cheia de nós, cheia de problema. Mas muitas vezes a gente quer que Deus nos coloque num lugar de destaque sem antes ser trabalhado. Pergunta para o Emanuel, quando eu tinha 13 anos de idade, quando eu fui batizado. O que eu queria? Eu queria era brincadeira. 13 anos de idade, irmãos. O que uma criança de 13 anos de idade quer? Quer brincar.
Eu não queria compromisso com ninguém, nem com Deus. Mas muitas vezes o pior não é nem ter 13 anos de idade, o pior é você ter mais idade e também não querer nada com Deus. Deus vai te levar a lugares que às vezes você nunca gostaria de estar. Com Moisés foi assim. Moisés precisava passar por aquele momento de deserto para entender qual era a missão dele. Sabe quanto tempo levou Moisés no deserto? Ele tinha 40 quando foi para o deserto. Quando ele voltou, ele tinha 80 anos. E às vezes as nossas lutas duram dias e a gente está achando ruim. Ele ficou 40 anos. O que você faria? Para pensar aqui agora. O que você faria se Deus te levasse para um deserto de 40 anos? Você ainda estaria na presença de Deus? Muito provavelmente alguns não. Muito provavelmente alguns diriam assim: eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que trabalhar para ter dinheiro, eu tenho que ter uma família. Sabe o que Deus fez com Moisés no deserto, irmãos? Deus deu tudo o que ele precisava ter. Deus não deixou faltar água, Deus não deixou faltar alimento, Deus não deixou faltar roupa, sapato, Deus não deixou faltar sua família, porque lá ele conheceu uma esposa, lá ele teve filhos, mas Deus nunca esqueceu do propósito que ele tinha preparado para Moisés. Sabe o que estou te falando aqui nessa noite? Você pode fugir o quanto você quiser, você pode se esconder o quanto você quiser, mas Deus não esquece do propósito que ele tem contigo. Deus não esquece. Quantas vezes eu falar para Deus assim: Deus, por que tu está me levando para esse lado, Senhor? Eu nunca pedi para ser pastor, eu nunca pedi para trabalhar com libertação, eu nunca pedi para fazer nada disso, Senhor. Mas quando eu fui fazer a primeira libertação e eu encarei um demônio pela primeira vez, ali eu descobri qual era o meu propósito. Qual é o seu propósito? Para o que você veio fazer no reino de Deus? Você precisa buscar a face de Deus para que Ele fale com você. Se Ele ainda não falou com você, Ele pode até ter falado, mas se Ele ainda não falou com você qual é o propósito dele contigo, continue buscando. Não desista no primeiro deserto que Deus coloca na sua vida. Não desista das primeiras dificuldades que Deus coloca na sua vida. Porque pode ser que no deserto surjam as coisas mais importantes para você. Pode ser que no deserto você crie uma intimidade com Deus que você nunca teve. Pode ser que no deserto Deus fale com você. Pode ser que no deserto Deus te dê uma missão e fale com você o que você tem que fazer da sua vida. Nessa noite aqui, irmãos, Deus está querendo falar conosco que mesmo que as coisas tomem um rumo que muitas vezes a gente não gostaria que tomasse, Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Nunca perdeu. Ele continua sendo o Senhor da sua vida. Moisés, preste atenção nisso, ele cresceu com a mentalidade de egípcio. Ele foi para o deserto para ser trabalhado pelo Espírito Santo. Mas quando ele volta e faz aquilo que Deus mandou ele fazer, algo acontece na vida de Moisés. Tudo aquilo que ele achava que ele ia encontrar no Egito, né? O irmão postiço dele, ele achava que o irmão postiço dele poderia ajudá-lo, ele achava que o irmão ia entender. Tanto é que quando ele foi conversar com o faraó, ele fala para Faraó: Faraó, deixa o povo ir. Você não sabe com quem você está lidando. Quem é esse que está falando isso, irmão? Preste atenção nisso aqui agora. Quem é que está falando com o Faraó? Ele diz para Faraó assim: você não sabe com quem você está lidando. Quem era esse? Era aquele primeiro homem que adorava também os deuses do Egito, irmãos. Que conhecia os deuses do Egito. Que sabia como os deuses do Egito eram. E na verdade, Deus hoje, aumentou aí?
Esse Marcos não é fácil, não. Irmãos, aquele homem conhecia tanto a cultura do Egito, que agora, ao conhecer o Deus verdadeiro, ele pôde ver quem era realmente o Deus que comanda todas as coisas. E ele quis ser gente boa com o faraó. Ele diz assim: cara, deixa o povo ir de uma vez. Não fica segurando não, porque vai ser pior para você. Você não conhece o Deus que eu conheci no deserto. Você não sabe do que ele é capaz, cara. Eu estou falando isso com vocês, eu estou aqui lembrando do que Deus fez comigo, irmãos. E às vezes a gente precisa passar por dificuldades para a gente provar quem é o Deus verdadeiro. Um Deus que comanda todas as coisas. Não há nada que saia da mão de Deus. Deus não perdeu o controle do Brasil. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle dessa igreja. Deus não perdeu o controle de nada, irmãos. E Ele vai fazer aquilo que Ele quer. Demore o tempo que demorar. Por isso que quando eu olho para vocês e eu vejo esses bancos vazios, eu não vejo mais o banco vazio, eu vejo o banco cheio. Pode demorar o tempo que for. Quantos anos nós estamos aí? Tantos anos. Mas Deus prometeu e Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir. Ele não é criança para voltar atrás. A promessa que Ele fez a Moisés é que ele seria um libertador. Mas ele precisava conhecer um Deus que poderia libertar o povo que ele iria libertar. Ele precisava conhecer um Deus que era todo poderoso, irmãos. E muitas vezes eu e você precisamos passar por determinadas situações para conhecer o Deus poderoso que Ele é. Mas sabe de uma coisa, se a prova que vem sobre você vier de Deus, vier da parte do Senhor, pode ter certeza que você não vai morrer antes de ver o benefício de Deus na sua vida. Não vai. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu e Ele vai fazer aquilo que é a vontade dEle. Moisés, vai lá e liberta esse povo. Diz para eles que eu sou o Senhor. Diz para Faraó que o eu sou, mandou ele libertar o povo. Irmãos, podia ser muito fácil para Faraó, era só falar assim: tá bom, tá bom. Moisés, eu te conheço, eu sei quem você é. Vai ter pessoas que você vai querer falar de Jesus, e essas pessoas não vão acreditar em você, irmãos. Mas se você tiver intimidade suficiente com Deus Todo-Poderoso, aquilo que Ele fizer através da sua vida vai impactar essas pessoas, vai mexer com pessoas ao teu redor, e essas pessoas vão ser alcançadas pelo poder que há nas mãos do Deus Todo-Poderoso, do eu sou. Não é pelo seu poder, não é pelo que você pode fazer, não é do jeito que você prega, não é aqui dentro da igreja também não. Você precisa entender que pessoas precisam ser alcançadas aonde você está. Não é aqui dentro da igreja. Mas tem gente que está escravizada há muitos anos, irmãos. E precisam de uma palavra de Deus. E essa palavra tem que vir de você. Tem pessoas que eu vou alcançar, mas tem pessoas que você vão alcançar. Depende de você. Irmãos, a gente está vivendo um momento crítico da nossa nação. Pessoas estão falando, pessoas estão tendo visões, pessoas estão tendo profecias de que daqui a algum tempo nós enfrentaremos uma luta muito maior. E como nós vamos enfrentar essa luta se nós não temos intimidade com o Deus Todo-Poderoso? Nós achamos que temos, mas não temos. Se nós não tivermos intimidade com Ele, quando a escuridão chegar, quando a luta vier, o que vai ser de nós, irmãos? Mas se eu tenho intimidade suficiente com Deus, se eu conheço o Deus Todo-Poderoso da Bíblia, da Palavra de Deus, como Moisés conheceu, vai chegar uma hora que eu vou enfrentar Faraó. Faraó, aqui, ela é como se fosse um tipo
de Satanás. É um tipo do maligno. E Moisés teve que enfrentar o maligno face a face. Sabe, irmãos, Deus fala que nós passaremos pelo dia mau. Mas eu preciso ter subsídio, eu preciso ter azeite para passar pela luta que vier. Deus está dando azeite para cada um de nós, para passar por essa luta que vier. E Moisés foi lá e fez, olha, se você não deixar o meu povo ir, vai acontecer isso, isso e isso. E foi acontecendo as pragas uma atrás da outra. Mas o povo que tinha a marca do sangue do Cordeiro não sofreu nenhum dano. Nenhum dano. Diz a palavra que Moisés falava com o faraó assim, olha, nenhuma unha vai ficar. Nenhuma unha. Você não pode abrir concessão para o diabo. Você não pode dizer para ele assim, tá bom, se eu deixar uma parte de mim para você, você me deixa livre? Você acha que Faraó vai cumprir isso, irmão? Será que você acha que o diabo vai se sujeitar a isso? Ele no primeiro momento vai dizer para você, então tudo bem, deixa uma partezinha sua aqui para mim, e o restante eu deixo você livre. Isso não acontece com Satanás. Se ele deixar alguma coisa dentro de você, pode ter certeza que aquilo vai ser uma brecha, uma porta, para ele uma hora voltar e trazer 7 demônios piores do que ele. Irmãos, essa noite é uma noite onde Deus está falando com você. Você precisa entender quem você é no reino. De onde você tem vindo? Você tem vindo de 40 anos de Egito? Você tem vindo de mais 40 anos do deserto? Saiba que agora Deus tem mais 40 anos para você de vitória na presença dEle, em nome de Jesus. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés libertou o povo e foi para o deserto. E ele andou por 40 anos com aquele povo lá, irmãos. Mas a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: Moisés entrou na terra prometida? Olha que homem, irmãos. Olha que homem. Servidor do Deus Altíssimo, fazia a vontade de Deus. Mas teve um momento que ele começou a se achar. Moisés, fala a rocha e ela vai sair água. O que ele fez, irmão? Ele pegou o cajado e pá! Pá! A água saiu? Saiu. Mas o preço que ele pagou por causa disso foi muito alto. Muito alto. Deus depois chama ele num canto e diz assim: por causa de você não ter me acreditado, por causa de você não ter dado crédito àquilo que eu falei com você, você não vai entrar na terra prometida. Irmãos, 120 anos. 120 anos. Moisés não entrou fisicamente como pessoa na terra prometida. Ele pode ter entrado depois. Alguns dizem que ele entrou em espírito, quando Jesus aparece com ele e Elias. Mas fisicamente, ele não entrou. Deus deixou ele ver. Abençoado, né? Deus deixou ele ver a terra de longe. Ele enxergou a terra de longe. Mas ele não entrou na terra prometida. Você quer só ficar enxergando a terra de longe? Ou você quer entrar na terra prometida? Sabe por que ele fez isso que ele fez? De bater na rocha ao invés de falar na rocha? Porque ainda existia nele uma mentalidade do Egito. Ainda existia.
mesmo depois de tantos anos, mesmo depois de ter passado por tantas coisas que ele passou, ainda existia nele uma mentalidade que não era do reino de Deus. Mas quando ele sai, né, com o povo do Egito e vai para o deserto, alguém cresce junto com ele. Algumas crianças começam a crescer junto com ele, mas já livres, já no deserto. Passaram por dificuldades? Passaram, porque o povo teve que rodear 40 anos. Teve que andar em círculo durante 40 anos. E provavelmente essas crianças, que eram filhos daqueles homens graduados lá, tiveram que passar por aquilo. Daí eu te falo uma coisa que minha esposa falou sempre comigo e fala sempre comigo. Quando eu estou demorando para entender, ou demorando para entender alguma coisa, ela vira para mim assim: aprende rápido. Você, por favor, aprende rápido. Ela já viu o que vai acontecer, ela já sabe o que vai acontecer, mas eu estou ali, batendo cabeça. E por que ela não toma a frente do processo? Porque ela não é o cabeça da família. Sabe quem é o cabeça da família? Nós, homens. Nós somos o cabeça. Se você é líder da sua família e você não tem um homem, você é líder da sua família. Mas se você tem um marido formando uma família, você é o cabeça, você é o responsável pela sua família estar passando por dificuldades. Quando ela falou isso para mim, eu falei assim: Senhor, então me faz acordar logo. Me faz ver logo aonde está o problema. Porque eu via minha filha sofrer, eu via minha esposa sofrer, e eu não enxergava. Eu fico pensando nessas crianças que saíram do Egito junto com essa turma toda. E no meio delas havia 12 espias, que depois cresceram com Moisés e se tornaram homens e guerreiros de Moisés. Mas havia um que andava junto com Moisés e não largava Moisés de jeito nenhum. Moisés ia orar, quem estava junto? Josué estava junto. Moisés ia para o monte, quem é que estava junto? Josué estava junto. Sabe o que ele aprendeu, irmão? A se submeter à autoridade. Ele entendeu quem é que estava sobre ele. Ele entendeu quem é que estava ali ouvindo a voz de Deus. Tem alguém que ouve a voz de Deus. Esse alguém é Moisés, então é esse que eu quero seguir. E aconteceu que chegou o tempo de Moisés, né, passar. Josué, capítulo 1, diz assim: e depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, olha o que ele vai dizer: você. Ele colocou Moisés como líder agora. Ele colocou Josué como líder agora. Agora quem ia liderar aquela multidão de gente não era mais Moisés, porque Moisés havia passado. Deus falava com quem antes? Moisés. Quem é que estava grudado em Moisés? Josué. Agora Deus fala com quem? Josué. Sabe a importância de você se submeter à autoridade, irmãos? É que se Deus fala com a tua autoridade espiritual, Deus vai falar com você também. Vai chegar uma hora que Deus vai se voltar para você e vai dizer assim: agora é você que vai assumir isso aí. O pastor Emanuel não vai ficar para sempre. Nem quero ficar para sempre. Eu nem queria estar aqui. Eu nem queria estar aqui, irmão. Mas Deus falou assim: tá bom, vai lá, faz isso aí, cara. É engraçado lembrar de Moisés, que Moisés, ele deu todas as desculpas possíveis, né? Senhor, eu sou tão pesado de língua. Tu tem certeza que tu quer me escolher? Tem certeza? Moisés, é com você, cara, que eu estou contando. E aí Moisés faz aquilo tudo, vive 120 anos, agora ele diz a mesma coisa para Josué. Josué, agora é você que vai comandar isso.
Deus não se esquece daqueles que fazem aquilo que é a vontade dele. Deus não esquece. Nessa noite aqui o Senhor quer mostrar para nós assim, olha, existe algo de sublime em Moisés. Existe. Porque foi um homem que se submeteu à vontade de Deus apesar de todas as coisas, apesar de todas as desculpas, apesar de todas as falhas, apesar de todos os problemas. Ele disse que ia e foi. Mas existe algo de mais sublime em se tornar como Josué. Porque quando Deus nos liberta de verdade, quando Deus nos torna como um Josué, sabe, irmãos, o poder de Deus na nossa vida é ilimitado. O poder de Deus era ilimitado em Moisés? Era. Mas quem tornou o poder de Deus limitado na vida dele? O próprio Moisés. Nós somos aqueles que limitam a vontade de Deus. Nós às vezes deixamos o nosso medo, a nossa angústia, a nossa depressão, as nossas coisas ultrapassarem o poder de Deus em nós, irmãos. E Deus não quer isso na sua vida. Receba essa palavra aqui nessa noite para entender que Deus pode fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, infinitamente mais, independente das nossas limitações. Eu e você somos limitados, irmãos, e nós precisamos reconhecer que somos limitados, para que um Deus que é ilimitado em poder, Ele possa transferir o seu poder também para as nossas vidas. Josué entendeu isso rápido, porque ele não cresceu com a mentalidade de escravo mais, ele conhecia o poder de Deus, ele sabia o que Deus poderia fazer. E ele, quando ouve isso do Senhor, ele ouve todo o relato que Deus, havia feito para Moisés. Vamos ler lá? Josué capítulo 1, versículo 3. Olha como é que Deus diz para ele, ó. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem as mãos, eu darei a vocês. Olha isso, irmão. A mesma coisa. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Ninguém. Deus está limitando alguma coisa para Josué? Não, irmãos. Deus está dizendo assim, ninguém vai resistir a você. Qual é a condição? Se você fizer a minha vontade. É só essa condição. Ninguém vai te resistir. Por que muitos ainda resistem? Porque eu ainda não me tornei Josué como deveria me tornar. Essa é a realidade. Josué aqui é tipo de quem, irmãos? Josué é tipo de quem? Josué é o tipo de Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou à morte de cruz. Preste atenção nessa palavra, se humilhou à morte de cruz. Sabe qual é o segredo de sermos como Josué? É humilhação, irmão. Quantos anos Josué passou ali ao lado de Moisés? E ele em nenhum momento quis tomar o lugar de Moisés? Porque não era isso. Você tem o seu lugar no reino de Deus. Deus tem um propósito para você. Ah, eu sou muito pequenininho, eu sou muito isso, eu sou muito... Não. Você não é nada, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Todas as coisas. Deus não limitou nada para nós, irmãos. Deus não disse para você, ó, não, essa aqui você não pode fazer, não. Mas você precisa entender que existe uma regra. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar-se do Senhor, falamos aqui de manhã hoje. Agradar-se do Senhor é se agradar do que Deus quer, do que Deus é. Quando eu entendo quem Deus é para mim,
Eu me agrado dele. E aí os desejos que estão no coração de Deus, agora passam a estar no meu coração. E quando Deus enxerga isso no meu coração, Ele diz assim: agora eu vou satisfazer os teus desejos. O processo é totalmente inverso do que o mundo prega. Jesus veio para mostrar para nós: olha, eu nem queria estar aqui. Jesus não falou isso? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas antes, seja feita a tua vontade. Ele se humilhou e se rendeu à morte mais horrível que tinha, por amor de você, por amor de nós. O que Deus quer fazer de nós aqui nessa noite, irmãos, é transformar a nossa mentalidade de escravo em colocar uma mentalidade de filho de Deus. Tem um texto, né, que fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, 16, que diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe, o que é ter a mente de Cristo? O que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo, irmãos, não é simplesmente vir ao culto. Não é simplesmente ouvir a palavra de domingo. Ter a mente de Cristo é andar com Jesus o tempo todo. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu até me lembro disso, eu falei: Senhor, como é que eu perdi tanto tempo? Como é que eu perdi tanto tempo? Eu fiquei 23 anos num lugar, irmãos, onde eu não conhecia Jesus. Eu achava que conhecer Jesus, as pessoas até gostavam da pregação que eu fazia, mas eu era um cara falso. Eu subia no púlpito de terno e gravata, pregava como se estivesse pregando a última pregação da minha vida. Mas quando eu saía do púlpito, eu era o mais podre dos homens. Eu não tinha a mente de Cristo. Eu não conhecia Cristo. Eu nunca conheci Jesus naquela época, nunca conheci. E isso eu fico perguntando a Deus: Deus, por que tu me deixou passar 23 anos, irmãos? Não são 23 dias, não, são 23 anos. Eu tenho 49, 23 anos da minha vida, eu passei lá dentro desse lugar, sem conhecer Jesus. E se alguém tivesse me pregado essa palavra naquele tempo lá, talvez eu não perdesse tanto tempo. Porque ter a mente de Cristo não é pregar um evangelho religioso, não é. Ter a mente de Cristo é estar em íntima comunhão com Ele. Íntima. É quando você está sozinho e você está prestes a pecar, você lembra assim: não posso fazer isso. Porque eu amo a Cristo. Sabe, irmãos, o que Deus quer fazer crescer nessa igreja aqui são pessoas que têm a mente de Cristo. Uma mente que é blindada pelos ataques, diante dos ataques do maligno. Por que você é blindado? Porque você tem o capacete da salvação que te protege dos ataques do maligno. Você tem a couraça do Espírito. Você tem um cinturão da verdade. Eu antes era um mentiroso, conto mais. Eu mentia e nem ficava vermelho. Hoje eu fico vermelho, mas eu não minto. Mas eu mentia como se fosse assim uma coisa natural. Eu mentia pregando naquele lugar. Eu mentia. Hoje eu preciso entender que a couraça, o cinto da verdade não pode ser mais rasgado na minha vida. Não pode mais.
Toda a armadura de Deus precisa ser colocada diante de nós, ou melhor, ser colocada em nós, para que eu tenha a possibilidade de um dia dizer para Deus: Senhor, eu tentei ser o melhor que o Senhor me pediu para ser. Você vai errar? Vai errar. Eu erro. Você também vai errar. Mas existe uma coisa chamada arrependimento. Genuíno, verdadeiro. Que foi ensinado por Jesus. Foi ensinado pelos seus discípulos. João Batista pregava o arrependimento. O batismo do arrependimento. E isso faz toda a diferença na hora que você tiver que enfrentar o faraó da sua vida. Na hora que você tem a mente de Cristo, você não se deixa envolver pelas astutas ciladas do diabo. Elas são muito astutas, irmãos. Talvez até quase imperceptíveis que ele esteja atuando. Mas eu preciso ter a mente de Cristo para identificar isso. Quando eu começo a identificar esse tipo de coisa, eu começo a ter o início da liberdade com a qual Cristo nos libertou. Jesus não disse isso? Ele levou cativo o nosso cativeiro. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Hoje, nós podemos ainda adorar a Deus com toda a nossa força. Mas se algum dia chegar o dia onde nós não podemos mais ter essa porta aberta, onde nós não podemos mais pregar o Evangelho do lado de fora, como vai ser a nossa reação? Hoje, diante de alguma dificuldade, uma pequena dificuldade, nós deixamos de vir ao culto, nós deixamos de buscar ao Senhor, nós deixamos de andar na presença de Deus. E quando o inimigo das nossas almas realmente vier contra nós? Porque vai chegar um momento onde Faraó, ele vai atrás daquilo que ele perdeu. Faraó, Satanás perdeu a sua vida e a minha vida. Mas ele não desiste. Ele não desiste. Ele vai tentar recuperar aquilo que ele perdeu. Qual vai ser a sua reação? Vai entrar em desespero? Vai chorar? Vai se esconder? Como Elias? É estranho isso, né? Preste atenção na situação de Elias. Tinha acabado de vencer 400 adoradores de Baal. 450. E aí, no momento seguinte, quando Jezabel diz para ele assim: olha, amanhã vou estar com a sua cabeça na minha mão. Uma palavra de Jezabel. E ele vai para a caverna, e lá na caverna ele quer morrer. Irmãos, não é o nosso lugar. Na caverna não é o nosso lugar. Só que Deus é tão bom que ele, na caverna, Deus vai lá visitar ele. Deus é tão bom que ele coloca alimento para nós dentro da caverna. Deus é tão bom que ele coloca água fresca. E diz aí: se alimenta, meu filho. Mas só eu sobrevivi. Não. Levanta, porque ainda tem 7.000 que me adoram de verdade. Você é um desses 7.000. O propósito de Deus para nós ainda está de pé. Nunca deixou de estar. Mas a gente precisa voltar a nossa mente para Jesus. Deixar Deus exercer o seu poder sobre nós. A mente de Moisés era a mentalidade escrava, que a todo momento tentava voltar para aquilo que ele perdeu. Mas a mentalidade de Josué é uma mentalidade de liberdade em Deus, que o ajudou a conquistar a terra prometida. Aquele que tem a mentalidade de Cristo, ele não olha para trás mais. Aquele que tem a mentalidade de Jesus, ele olha para frente. Ele olha para a quantidade de terra que tem para conquistar.
se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistar essa terra que está na frente. Não foi essa frase que ele disse, Josué? Todo mundo dizendo o contrário. Olha, a terra é boa, mas tem gigantes, mas tem um monte de problema, tem isso, tem aquilo. E Josué dizia assim, mas se o Senhor se agradar de nós, se Ele olhar para nós e ver alguém que é livre de verdade, que tem a mente aberta para que Ele possa trabalhar, se o Senhor se agradar de nós, nós subiremos e conquistaremos essa terra. Deus quer te dar novos ares, novas terras. Quer nos dar novos lugares, novas terras. Eu sonho com congregações da Igreja da Unidade aberta em vários lugares. Eu sonho com portas abertas em vários lugares. Mas Deus precisa dizer para você que você vai estar numa dessas portas. Porque eu estou aqui. E eu ainda não me dividi em vários Emanuéis. Eu não consigo ser 300 Emanuéis. Opa, profecia, 300 portas abertas em nome de Jesus. Mas você pode. Você pode ser uma porta aberta naquele lugar da Igreja da Unidade. Mas você precisa entender que a mentalidade precisa ser a mentalidade de Cristo. Não queira mais voltar a ter a mentalidade do Egito. Tinha momentos que as pessoas olhavam para as dificuldades no deserto, né? Mas Senhor, lá no Egito a gente tinha cebola. Cebola, irmão. Você está com saudade da cebola. Deus faz o maná descer do céu e você está com saudade da cebola. Deus tem algo muito maior preparado para cada um de nós, irmãos. Deus tem uma terra que mana leite, que mana mel. Mas Ele precisa de pessoas que Ele possa confiar. Josué era um camarada que era confiável, tanto é que quando Moisés morre, ele nem se preocupa, porque Deus já sabia que ia colocar Josué no lugar dele. Deus já tinha um substituto. Por que Deus colocou Josué? Porque quando Josué se apresentou para conquistar aquele lugar, ele já tinha a mentalidade de Cristo nele. Apesar de Cristo ainda nem ter nascido. Mas ele já tinha a mentalidade de Cristo. Se o Senhor se agradar de nós, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Josué se importava em agradar primeiro a Deus. É importante primeiro agradar a Deus. Não adianta eu sacrificar, eu fazer um monte de coisa, mas se Deus não se agradar de nós, mas se Deus se agradar de nós subiremos e conquistaremos essa terra. Não deixe as dificuldades do dia a dia te fazer perder a visão daquilo que Deus tem para você. Deus tem algo preparado para nós. E eu deixei aqui algumas características, né, que eu falei. Moisés era a mentalidade escrava. Josué era a mentalidade de liberdade. A mentalidade do mundo é limitada, tem fim. A mentalidade de Deus é ilimitada e nunca termina. Moisés quis fugir, inventou desculpas, está lá em Êxodo 4:10. Mas Josué colocou em prática o que Deus o havia ordenado e organizou o povo. Está em Josué que nós acabamos de ler, 1:10. O que faz a diferença para Deus agir em nossas vidas é o seu e o meu posicionamento. É isso que faz diferença. Obedeça a Deus e Ele agirá em seu favor. Só isso, irmão. Obediência. Só isso. Eu por várias vezes, naquele lugar onde eu falei que eu fiquei 23 anos, por várias vezes,
Eu quis sair. Teve uma vez que me fizeram um negócio comigo lá e eu falei, agora eu vou embora. Eu fiquei tão alterado. Geise estava com a Emanuele, pequenininha, tipo a Elisa assim. Então ela tá lá no culto e tal, e eu estava lá na salinha de intercessão antes do culto. E nessa salinha de intercessão, que eles chamavam de pré-culto, o cara fez uma comigo, e eu sabe o que eu fiz? Montei no meu carro, sumi. Esqueci de Geise, esqueci de Emanuele, esqueci de todo mundo. Quando eu já estava longe, irmãos, falei, Senhor, cadê minha esposa, cadê minha filha? Tamanha foi a opressão que eu vivi naquele momento. Aí eu volto, o culto já estava terminando. Vambora. Entra aí. Aquele jeitinho meigo, né? Entrei no carro e eu virei para minha esposa e falei assim, eu não fico mais nesse lugar de jeito nenhum. Se tinha alguém mais interessado em eu falar isso, é a minha esposa. Ela estava doida para eu sair de lá, mas ela ficou lá até o final comigo. E aí, irmãos, ela disse uma frase que eu não sei se mulher tem uma sexto sentido, né? Alguma coisa diferente do homem, mas que tem. Ela virou para mim e falou assim, não, você não vai fazer isso agora não. Não é hora de você fazer isso. Não é assim que você tem que sair desse lugar. Meu irmão, aí eu falei, como você está maluca? Você que era a única que interessada de eu sair desse lugar e agora está falando isso? Falei, pois é. Porque não é assim que Deus age. O agir de Deus não é assim. Aí nós esperamos mais alguns anos, irmãos, lá dentro. Até que um dia, Deus moveu todas as coisas para que eu saísse em paz de lá. Ao ponto de quando eu fui entregar minha carta de dispensa para o pastor olhou minha carta e fez bem assim. Você está de brincadeira, né? Na tua melhor hora aqui dentro você vai sair? Essa pergunta para a minha esposa. Essa foi a frase dele para mim. Na sua melhor hora aqui dentro você ia sair? Você vai sair? Aí eu virei para ele e falei assim, é por isso mesmo que eu vou sair, pastor. Que eu não quero deixar porta nenhuma fechada. Eu não quero ultrapassar a autoridade de ninguém. Apesar de eu já não estava mais, né, com a minha mentalidade ligada naquele lugar. Mas havia uma autoridade sobre mim. Existe algo que é importante. Submissão à autoridade. Quando eu faço isso, irmãos, o Senhor vai e nos honra. E Ele foi nos honrando de lá até aqui. Deus quer fazer algo na sua vida. Volto a dizer, Deus tem um propósito na sua vida. É só você permitir que Ele faça. É só você deixar Ele conduzir a sua mente de acordo com a mente de Cristo. E Ele vai fazer uma grande obra na sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé? Senhor, nós te louvamos nessa noite. Te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Porque nós sabemos que não existe ninguém mais santo do que tu, Senhor. Não existe ninguém mais poderoso do que o Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque tu nos amou primeiro, tu enviou o teu Filho, Jesus, para nos dar acesso até a tua eternidade. E hoje, através do sangue de Jesus, nós podemos sim ser limpos e purificados de todo o nosso pecado, Pai. E através do sangue do teu Filho Jesus, do acesso que Ele nos deu, nós agora podemos reivindicar a mente de Cristo em nós. Então que nessa noite o teu Santo Espírito venha, Senhor, sondar os nossos corações, as nossas mentes,
E venha, Senhor, exercer de novo o teu poder sobre nós. Porque nós somos teus, Senhor. Nós não somos do diabo, nós não somos de ninguém, nós somos do Senhor. E porque nós somos do Senhor, Senhor, nós nos submetemos à tua vontade. Nós nos submetemos ao teu poderio sobre nós. E te pedimos, Pai, olha para dentro de nós e vê se ainda existe algum caminho mau, alguma coisa que não te agrada. E nos limpa mais uma vez com o sangue do Cordeiro Jesus. Senhor, mas não fique por aí só, nessa limpeza. Transforma, Senhor, a nossa mente, pela renovação do nosso entendimento. Colocando na nossa mente a mente de Cristo. Para que possamos realmente saber, Senhor, qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade para cada um de nós. Não nos deixa mais nos atemorizar diante das setas do maligno, Senhor. Mas, Senhor, nos ensina. Espírito Santo, a tua palavra diz que tu nos ensinaria todas as coisas. Então nos ensina, Espírito Santo, a sermos como Jesus, a andarmos nos teus caminhos, a fazermos a tua vontade. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina e transforma-nos de verdade num filho que o Pai espera que nós sejamos, Senhor, porque nós fomos feitos para ser filhos de Deus. Que essa seja a sua vontade sobre nós, Senhor. Que essa seja a tua vontade sobre a Igreja da Unidade de Itaipava. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que você seja uma bênção na presença de Deus em nome de Jesus. Tu não trouxe meu papel. Que Deus te abençoe. Graça e paz.